Eu odeio o meu namorado. Me mandaram um vídeo aqui e eu fiquei confusa, sem entender por que as pessoas não estavam gostando do vídeo. Mas pelo visto a galera tá um pouco revoltada. É isso que a gente vai ver hoje. Gente, eu fiquei um pouco confusa com esse vídeo, confesso. Porque me marcaram muito nesse vídeo e aí eu comecei a ver o vídeo e eu falei, ué, eu tô concordando com tudo. Falei, não, vou deixar pra ver então, junto no canal, porque se a galera tá revoltada, alguma coisa deve ter. O vídeo é dessa querida chamada Gabriele Valença, tá? Ela fez esse vídeo, tem quase 1 milhão de views o vídeo. E aí, falando sobre combinações no relacionamento. Vamos ver? Vamos ver. Você tem combinados no seu relacionamento? Eu vou te contar o que aconteceu no meu e o combinado que nós tivemos para não ter mais esse problema. Claro, quando você está se relacionando com uma pessoa nova na sua vida, vão acontecer algumas desavenças, porque são dois universos diferentes coorbitando no mesmo universo, sabe? Então é óbvio que vocês vão precisar fazer alguns ajustes. E eu acredito que o relacionamento é a arte de fazer acordos. Então a gente faz um acordo. Eita, esse acordo não tá funcionando, então a gente vai lá e refaz. Muda uma cláusula. Até agora, 10 de 10. Não sei vocês. Outra coisa. Bom, meu namorado é estudante de medicina, então ele estuda muito. Ele tem aula de 7 da manhã até 5 da tarde, e aí depois ele ainda vai estudar no coworking aqui do prédio, e a gente mora no mesmo condomínio. Não moramos juntos, porque eu, de fato, só moro com outra pessoa, né, do sexo masculino, o meu companheiro, a partir do momento que eu estiver casada. Ah, Gabi, não sou assim, tudo bem, eu sou. E o fato da... Ai. Não, tudo bem. Porque realmente, gente, relacionamento cis hétero tem uns negócios, né? Tem umas tradições específicas. E é essa história, de novo. Eu posso achar, mas é direito dela. Arrasa, diva, vai. O fato da gente morar no mesmo condomínio começou a trazer alguns problemas para nossa relação. Quais foram esses problemas? Como ele tem aula integral, às vezes os professores dão um gap no horário. Então ele tem, sei lá, uma aula 11h30 e aí eles param e almoçam todo mundo e a próxima aula é só 2 da tarde. Então esse intervalo que ele tem, ele fazia o quê? Estava vindo para minha casa. Para fazer o quê? Ou dormir na minha cama, ou ficar no mesmo espaço que eu. Às vezes a gente nem conversava direito, porque eu estava trabalhando quando eu estava em casa, né? Porque quando eu estava trabalhando fora, ele não vinha para minha casa porque ele não tem a chave. Mas ou eu estava aqui trabalhando, respondendo e-mail, editando vídeo, fazendo 1001 coisa, e ele geralmente deitado na cama, dormindo ou assistindo os próprios vídeos, até da hora dele voltar para aula. E isso começou a me incomodar muito. Por quê? Porque eu moro num estúdio que é pequeno. É ótimo pra mim, uma pessoa sozinha, porque de fato eu não preciso muito mais que isso pra viver confortável. Não preciso, mas pra 2 pessoas não cabe. E como é muito pequenininho, todo lugar que eu olho, eu via ele. É como se eu não tivesse o meu espaço pessoal, entendeu? E eu sou uma pessoa que eu amo, me amo, e eu amo estar sozinha, eu amo fazer as minhas coisas sozinha. Eu amo os meus momentos comigo. Ai, gente, eu já entendi qual é a treta. Eu já entendi o que as pessoas não estão gostando. E eu vi até um pouco antes dessa parte aqui. E aí eu falei, ah, tá, já sei. Ai, meu botão aqui. Eu já sei qual é o estresse. A galera tá achando que ela odeia ele, não sei o quê. Só que eu tenho opiniões sobre isso. Talvez eu concorde um pouco com a diva. Concorde e discorde. Calma, vamos. E eu preciso deles pra ficar tanto psicológica bem quanto emocionalmente bem, entendeu? E aí chegou um momento de ele acordava, vinha aqui na minha casa, me dava um beijo de bom dia, ficava 20 minutinhos e ia pra aula. Tinha esse gap na hora do almoço, ficava aqui. Chegava de tarde, trazia as coisas pra cá pra estudar aqui na minha mesa, enquanto nessa hora eu já tava gravando o vídeo, fazendo algumas outras coisas. E eu comecei a ficar sufocada. Então eu cheguei, sentei e disse, não está legal. Eu preciso do meu tempo, eu preciso viver as minhas coisas. E eu preciso principalmente sentir saudade de você. Porque senão eu vou enjoar. E eu não quero enjoar de você. Porque de fato eu amo o que a gente tem. E eu amo você. Essa parte. Eu entendo.
Então Ai, vamos dar uma filtrada. Ele entendeu o meu lado de que eu preciso do meu tempo. A gente não mora junto, então não é a nossa casa, é a minha casa. E você não vai fazer dela a nossa. Então eu acho muito importante você impor os seus limites e não passar por cima dos seus limites, porque, eu amo e aí vou passar. Não passe. E aí, quando foi hoje, eu estava indo tomar banho, tinha editado alguns vídeos e ia tomar banho porque eu tô pronta para ir pro escritório. Aí, fui tomar banho, quando eu tava entrando no banheiro, eu ouço a batida na porta. Saí do banho, abri a porta para ele entrar, tomei meu banho, peguei minha roupa, me troquei. E aí, ele já, como está ansioso, porque hoje é dia de prova, ele fica andando de um lado pro outro, o que já me tira a paciência. E aí, ele olhou pra mim e disse: estava ansioso, precisava te ver. Eu disse: mas a gente já tem um combinado. E você aqui nos horários que não são os nossos horários, você atrapalha a minha rotina e você me desestrutura. Então, me deixa maluca. A gente já falou sobre isso. Ele só vim então ficar um pouquinho e vou te dar um beijo. Eu digo: você nem vai ficar um pouquinho. Se você quiser, você vai me dar um beijo e vai fazer as suas coisas, porque eu preciso desse momento. Ele: tá bom, amor, vou descer. E aí, eu disse: vai jogar um videogame, vai conversar com seus amigos. Porque se nós não morássemos no mesmo prédio, a gente só ia se ver final de semana. Então a gente vai estipular o final de semana, porque é o tempo que a gente tem, entendeu? Eu tenho muito corre pra fazer e você tem muito estudo pra ter. Então não dá, meu amor, pra querer viver os dois uma vida só, que a gente não é assim a mês. E aí ele foi embora e eu tô zero com o coração apertado, zero com o pensamento de: meu Deus, o que vai acontecer? Zero. Tenho o meu limite e não importa quem seja, não vai passar os meus limites. E acabou. Se você não tá apto a respeitar o meu limite, você não tá apto a estar na minha vida. Quais são os combinados que você tem no seu relacionamento? Deixa aqui que eu quero ler. gente, a minha câmera tá indo pro caralho, vocês estão percebendo, né? Ó, que delícia, como é bom, como a vida é boa, né? Ai, meu Deus, eu concordo com a diva, será? Então, vamos destrinchar essa história. Eles não moram juntos. Tem uma coisa muito importante, é que ela mora num estúdio. Estúdio quer dizer uma casa bem pequena, né? As pessoas, a maneira que ela conta é uma maneira meio ruim. Por quê? Porque dá a entender que ela é meio escrotinha e não quer estar com ele em momento nenhum, né? Mas não é isso, não é exatamente isso que está sendo falado ali. O que está sendo falado, e que eu entendo demais a diva, é que eu fico muito irritada. Vamos voltar alguns passos. Eu sinto muita falta do Caio, o Caio sente muita falta de mim. A gente gosta muitas vezes de estar em silêncio no mesmo lugar. E a gente sente essa falta quando a gente fica muito tempo sem isso, assim. É engraçado, a gente tá há quase 10 anos juntos e ainda assim, quando ele sai, eu sinto meio assim, e ele também é um pouco assim. Tipo, quando eu saio, vou trabalhar na rua, tenho uma gravação, tenho que ir pra dia, não sei o quê. Quando eu volto, ele fica: eu tava com saudade, e eu também. Só que tem uma coisa que a gente se respeita demais, que aqui na casa tem espaços que são reservados. Por exemplo, aqui no meu estúdio, eu odeio que entrem aqui. Odeio. Odeio. Porque eu sou uma pessoa que precisa ficar meio trancada, quieta no meu canto pra poder trabalhar. Eu preciso ficar de boa. Às vezes, o Caio já sabe, eu tenho que entrar no buraco aqui, entendeu? Eu entro no meu buraquinho, aí é aqui que eu vou ver as coisas que eu tenho que fazer, que eu tenho que trabalhar, não sei o quê. Alguém rodando aqui, a primeira coisa que eu faço é parar de trabalhar. Quando alguém precisa entrar aqui pra fazer alguma coisa, eu fico esperando a pessoa sair assim, ó. Se eu morasse num estúdio, eu ia ficar meio doida de alguém... enquanto eu tô trabalhando, essa pessoa tá deitada, dormindo, andando pro lado, não sei o que, eu ia ficar puta. E eu sei que o Caio é a mesma coisa. O Caio tem um quarto só dele aqui, onde ele trabalha. Então toda vez que ele tem um jogo, não sei o que, etc., ninguém entra. E isso realmente incomoda, ainda mais morando num lugar pequeno. Incomoda muito. Tem uma outra coisa também, que quando você trabalha de casa, as pessoas acham que você não está fazendo nada.
Então, se essa menina, Gabriele, tá trabalhando de casa e entra alguém no momento de folga, essa pessoa, querendo ou não, só pela presença dela, já desvirtua a situação. E aí você tá trabalhando e aquela outra pessoa tá querendo atenção. E mesmo que não esteja querendo atenção, tá ali num lugar apertado, pegando espaço. Então, eu acho que a maneira que ela fala é uma maneira meio escrota, do tipo assim, ou que os outros podem ler como escrota, do tipo, ai, eu não quero ele aqui, eu quero ele longe, não sei o quê. E não é bem isso, é que eu também sou uma pessoa muito chata quando eu boto na minha cabeça um cronograma. Se alguém faz alguma coisa pra atrapalhar esse cronograma, eu fico maluca. Eu não gosto, eu fico puta. Então, assim, eu tô toda organizada na minha cabeça. A minha cabeça é toda cronometrada. Eu vou acordar tal hora, tal hora eu vou fazer não sei o quê, eu tenho que tomar banho, eu tenho que começar a me maquiar até tal hora, pra conseguir sair tal hora. A minha cabeça é assim. Qualquer coisa que interrompa isso, eu sou um pouco inflexível em alguns momentos. Eu fico meio irritada, né? Aqui, por exemplo, vocês estão ouvindo, devem estar ouvindo furadeira aqui rolando. Eu já entreguei pra Deus que eu falei que eu vou trabalhar assim com barulho mesmo, porque eu estava não conseguindo trabalhar com a quantidade de estímulo que estava acontecendo aqui. Então eu tô fingindo, mas eu tô ouvindo aqui a furadeira e já tô irritada. Então, qualquer coisa que tiver, eu não consigo trabalhar, fazer coisas com gente perto de mim. E eu acho que é um pouco do caso dela. E ela tá ali trabalhando, ela tá fazendo as coisas dela. E aí, ela não está disponível para lidar com o fato do menino estar ansioso com a prova. Eu até entendo. Tipo assim, se a pessoa tá realmente muito mal, olha, aconteceu alguma coisa, eu tô muito mal, preciso da sua ajuda, eu tenho certeza absoluta que ela vai parar pra ajudar, se ela puder, se ela conseguir e tudo mais. Agora, ele tem uma prova pode acontecer. Uma prova vai acontecer inúmeras vezes. O tempo, a ansiedade dele nesse sentido não é mais importante do que a rotina dela estar organizada ali para ela conseguir fazer as coisas que ela tem que fazer. E eu sinto que a gente precisa. Não é qualquer momento que a gente tem que abrir mão de tudo. Por exemplo, ontem eu tava numa puta crise de ansiedade de um monte de coisa que estava acontecendo na minha cabeça, mas o Caio tinha um jogo marcado. Ele não tem como simplesmente falar: oi, fulano, tudo bom? Vou atrasar porque a Beta tá passando mal. E eu não tava passando mal, eu tava assim, meio pirada da cabeça, mas não tá passando mal. Se for urgente, realmente urgente, é óbvio que ele vai falar cancela tudo, como eu também vou falar cancela tudo, porque eu preciso aqui dar atenção. Agora, se é só uma ansiedade de uma coisa, que é só um nervosismo de um treco que vai acontecer, gente, a gente também tem que aprender a se autorregular. Não é qualquer coisa, não é qualquer ansiedade, não é qualquer que vai ter que interromper todo mundo. Não tem coisa mais insuportável e mais infantil do que pessoas que não conseguem se autorregular emocionalmente e envolvem todas as pessoas que estão em volta nos seus problemas e nas suas ansiedades. Você tem que amadurecer e aprender a lidar com as suas ansiedades, né? Se isso for uma coisa muito insuportável, aí tudo bem, aí você vai buscar uma ajuda psiquiátrica, ou sim, você vai buscar um apoio, mas não é uma coisa sempre. Não é toda vez que você se sentir ansiosa, você vai ter que parar a vida de todo mundo para essas pessoas te darem apoio. Não é assim que funciona. As pessoas, elas também têm a vida delas, elas também têm a rotina delas. Então, eu sinto que essa coisa eu sei que tem algumas falas ali que eu acho que podem engatilhar as pessoas e colocar elas num lugar de ai, nossa, mas ela odeia o namorado dela, mas eu acho que não, ela só tá colocando um limite do tipo, olha, eu moro num lugar apertado, eu moro num lugar pequeno, eu estou trabalhando de casa, eu não tenho como parar todos os momentos para te dar atenção. Se a sua rotina é muito diferente da minha, por favor, porque eu tenho certeza absoluta que se ela às vezes não, porque tem pessoas que não têm um pouco isso, mas eu tenho e ela, pelo visto, também tem. A pessoa consegue fazer tudo com gente fazendo coisas. Mas assim, no momento onde ele tá fazendo a prova dele, no momento onde ele tá estudando, no momento onde ele tá não sei o quê, provavelmente ele também não quer que ninguém fique incomodando e falando como se ele estivesse livre. Então eu acho que esse tipo de limite, óbvio que são personalidades e personalidades, mas eu acho que esse tipo de limite que ela tá colocando é muito importante, porque eu também ia ficar puta. Se começar a entrar aqui no meu estúdio, eu vou ficar puta. E aí, como eu muitas vezes não reclamo, eu vou guardando, eu vou parando de trabalhar, eu vou parando de fazer as coisas, e aí chega uma hora que eu explodo. Então, para não chegar nesse momento, a gente tem que ter alguns combinados mesmo. Então, eu respeito o espaço do Caio, o Caio respeita o meu espaço, e não só isso, todo mundo aqui da casa já sabe, e quem não sabe, eu já vou ficando irritada.
Então, de verdade, eu acho que eu acho que ela deu. As pessoas elas puxam exemplos e na cabeça dela já colocam que essa garota é um monstro. Na verdade, não, ela só tá falando, gente, eu tenho uma vida, eu preciso trabalhar, eu preciso seguir a minha rotina e eu não tenho como, o tempo inteiro que ele precisa, dar atenção a ele. Então, tá precisando, é muito urgente? Fala comigo. Se não é urgente, por favor, eu não tenho como parar tudo. Tá? E eu acho que faz parte sim, porque é isso. A mulher o tempo inteiro aprende de que a vida dela está em segundo plano. Que os anseios, os nervosismos, os medos do marido são sempre mais importantes. Então aqui, eu acho que ela tá certíssima de colocar esse limite. Tô super do lado da diva. Não imaginei. Solteiras. Vamos ver. Ela respondeu, ó. Meu Deus, imagina você estar ansioso e sua namorada te mandar embora. Você vê, é isso. Aí usa a palavra ansiedade. A ansiedade é indebatível, indiscutível. Qualquer ansiedade precisa todo mundo parar. E não é assim, gente. Ansiedade faz parte da vida. Faz parte do amadurecimento emocional você lidar com as suas ansiedades. Nem sempre a ansiedade é patológico. Nem sempre a ansiedade... Porque é isso, no TikTok agora tudo vira crise de ansiedade. Às vezes você só é uma pessoa imatura que não está sabendo lidar com suas emoções. E às vezes você só precisa correr atrás disso. Tá? Não é qualquer ansiedade que você tem que parar a vida de todo mundo. Porque nem toda a vida das pessoas elas não rodam em torno dos seus sentimentos. Tá? Mas vamos ver. Aqui no caso ele não estava ansioso porque alguém morreu. Ele estava ansioso porque ele ia fazer uma prova. Tipo, poxa, legal, arrasa. Vai fazer um treco. Vai ler um negócio. E eu, no momento, não consigo te dar atenção. Talvez seja por isso que muitas mulheres ou estão solteiras ou estão em um relacionamento que não faz bem pra elas. Já parou pra pensar? E eu vou explicar. Primeiro, jamais imaginei que esse vídeo ia viralizar nesse tanto e que eu ia receber tanta mensagem de mulheres, na sua grande maioria, falando, eu acho que ela não ama ele. Eu vejo ela nos restaurantes sozinha, cadê o namorado dela? Acho um absurdo ela sair com os amigos, cadê o namorado dela? Como é que seu namorado está ansioso, você manda ele embora? E pra mim, a explicação é muito simples. Primeiro, namoro não é casamento. Ponto final. Cada um tem a sua vida, cada um tem a sua... Nisso eu discordo profundamente da diva. Eu acho que virar casamento não muda nada. E depois do casamento não vai mudar nada. Não deveria, pelo menos. Se ela mudar completamente esses limites no casamento, aí eu sinto que ela vai ser bastante incoerente, tá? Eu acho que isso não é sobre se tá escrito lá, se tá na lei, se tá no cartório que vocês são casados ou não. Eu acho que isso tem a ver com regras de convivência independente. Né? Eu acho que isso aqui não tem nada a ver uma coisa com a outra. Eu acho que aqui eu discordo bastante dela. Tem a sua casa, cada um tem a sua rotina, cada um tem as suas coisas, certo? E outra, e quando casar então? Não vai se ver todo dia? Graças a Deus iremos. Mas não iremos morar numa casa de 20 metros quadrados. É isso. É isso. Vão morar numa casa onde ela consiga ter o espaço sozinha dela e ele consiga ter o espaço sozinho dele. É isso. Entendeu? Que pra um ir pra um cômodo, o outro tem que sair. Porque não dá pra viver os dois no mesmo cômodo direito, coabitando, coexistindo e fazendo as suas coisas. A minha mesa de jantar é a minha mesa de trabalho e literalmente só cabe uma pessoa. Você tá entendendo, minha linda? Mas ele tava ansioso. Você deveria tê-lo acolhido. Eu não sou remédio pra ansiedade. Primeiro ponto, já vem aí. Segundo ponto, eu já estava pra sair, pra ir trabalhar, então eu não ia me atrasar no meu trabalho. Se eu não morasse no mesmo prédio que ele ia até minha casa, ele não ia. Não ia. Por quê? Porque tem aula logo em seguida. Então a gente tem que saber quando cabe e quando não cabe a nossa entrada. Por um exemplo, da noite passada para essa noite, me mandou uma mensagem, porque eu estava na faculdade. Quando você chegar, eu quero dormir junto, porque eu estou ansioso. Veio dormir na minha casa. Dormimos juntos. Ele acordou, foi pra aula, não passou 2 horas longe de mim, já voltou com ansiedade. E aí eu vou abdicar da minha vida, parar meus trabalhos, minhas coisas, porque o alecrim dourado tá ansioso. Não, gente, toma um remédio e vai-se embora que a vida não para porque você tá ansioso, não. A vida não dá tempo, o mundo não espera a gente que sangra 7 dias e não morre. E o mundo não espera e você tem que voltar pra trabalhar. E aí a gente tem que parar a vida por causa de outra pessoa? Não precisa. E é triste ver muitas mulheres se colocando nesse lugar de passar por cima dos próprios limites pra fazer um bem maior pra outro, que não é você. E você tem que se respeitar e impor os seus limites.
O combinado não sai caro. E quando o problema não é comunicado, ele não existe. Então, se esse problema já foi comunicado, acabou. O problema foi solucionado. Ele não tem que voltar no mesmo ponto. Senão vira o quê? Repetição de ciclo. E eu não tô aqui pra estar repetindo ciclo, não. Já tô com 30 anos na minha cara. Ah, Gabi, ainda assim não concordo. Não faça no seu relacionamento. Simples. Acabou. Resolveu. E ele não ficou triste não, menino. Ele foi pra prova, fez uma excelente prova, voltou, comemoramos a prova. Agora tá ali, deitado na minha cama, tirando um cochilo, porque daqui a pouco a gente tem academia. Olha como ele tá triste. É isso, né? A ansiedade, ela se torna patológica quando ela começa a atrapalhar a sua vida, quando você não consegue mais fazer as coisas, quando aquilo te cria um problema. Agora, é normal você se sentir ansioso por você ir fazer uma prova. Normal. E essa é uma ansiedade natural, que as pessoas não precisam parar a vida delas para lidar com isso. Você tem que aprender a se autorregular. Bem-vinda ao mundo dos adultos. Né? É assim que funciona. Mostrei Mandaram aqui, ó. Pra mim, isso não são limites. Pra mim, isso é falta de amor mesmo. Não, amor. Isso, na verdade, é você aprendendo que você tem que ser mãe do seu marido. Cai na real. A pessoa está precisando de você no momento de ansiedade e ser mandada embora. Ai, gente. Sabe quem que a gente para tudo pra lidar e dar colo? Criança. Criança. Aí você vai lá e dá colo da criança. Por quê? Porque a criança não sabe se autorregular emocionalmente. E aí, com o tempo, ela aprende. Às vezes, não. Meu bem, qual a sua opinião sobre toda essa polêmica? Eu dei o telefone pra ele, ele não tinha visto o vídeo porque ele não tem TikTok. Então eu mostrei o TikTok pra ele que eu fiz, mostrei a minha resposta, que ele tava dormindo na minha casa, então ele ouviu eu gravando, e dei os comentários pra ele ler. Dê a sua opinião. Esse comentário específico pra mim isso não são limites, pra mim é falta de amor mesmo. A pessoa está precisando de você no momento de ansiedade e você manda ela embora. Ontem de noite eu tava me declarando pra você, falando que você cuida de mim. É que a pessoa não sabe, mas eu dormi com você ontem de noite porque eu tava ansioso. Você nem falou nada, reclamou nem nada. E hoje, quando eu vim falar com você que eu tava ansioso, que eu vim te dar um beijinho, eu literalmente tinha 5 minutos. Minha aula acabou, que é só atravessar a rua. Subi no prédio, te dei um beijinho e falei, tô ansioso. E eu já ia descer. Aí você falou, eu vou entrar no banho. Você vai entrar no banho, eu tenho 5 minutos. Quem toma banho em 5 minutos vai ficar com o namorado. Não dá. Não é que você me expulsou. E você ainda falou na hora que eu saí. Eu falei, vou descer já. Aí você falou, então eu vou abrir a porta pra você voltar. O pessoal não... E também tem uma coisa, você vai em restaurante sozinho, sai com seus amigos. Vamos lá, você é influencer, tem sua empresa da Valensas, você faz bastante vídeo, você trabalha com outras coisas, e eu faço medicina, minha vida vai ser de médico. Então, assim, se você não sair com seus amigos e eu sair com os meus amigos, a gente não vai sair nunca, porque, assim, a sua vida é corrida, a minha é e vai ser corrida. Então, se a gente só ficar dependente 100% um do outro pra poder fazer qualquer coisa, a gente não vai fazer quase nada nunca, e quando a gente se vê, a gente faz, mas assim... Gente, são pequenas coisas que você vê que as pessoas se amam, né? Nem metaforando aquelas. É só você ver a maneira como as pessoas olham uma pra outra. É a vida nossa, que tipo, sua é muito corrida, minha é muito corrida. E as duas vidas corridas é assim, não tem como. E você se sentiu mal de chegar aqui, me dar um beijo e eu não te dar atenção e já ir tomar banho porque eu tenho que ir pro exame e trabalhar? Não, você abriu a porta e me deu um beijinho, me abraçou. Oxe, você podia só não ter aberto a porta, ter ligado o chuveiro e fingido que não tinha escutado. Entendi. Tá vendo, gente? E também, ela não posta muito de mim porque eu não quero aparecer. Porque, a gente vai sair eu e ela. Não quero aparecer, não vai postar que a gente saiu. Quando então, a gente se ela posta... sai, tem a regra de não mexer no celular, inclusive, Exato. né? Então, se você posta mais sozinha, não é porque você tá sozinha, é porque quando a gente... É porque a vida real não se resume às coisas que a gente posta na internet. A cada 5 dias, 5 dias não, a cada 5 minutos eu tenho que responder se eu terminei com meu marido. Vocês entendem? Que vocês resumem a realidade ao que é postado na internet? E às vezes é só a gente postando o nosso conteúdo e não a nossa vida, porque nem todo mundo que trabalha com internet precisa fazer um reality show. A gente sai, a gente não posta. E às vezes a gente sai junto e eu posto só eu, porque ele é muito tímido.
Meu gato não gosta de aparecer a gente e vocês aí brigando. Ou eu falo assim, amor, posta, mas deixa meu nome por fora, só pra eu poder repostar pra quem eu conheço, ver e tal. E sabe uma outra coisa muito louca, gente? O nosso relacionamento ele precisa funcionar pra gente, não pra internet. Eu falo isso o tempo inteiro aqui e repito. Pare de achar que o seu relacionamento é ruim porque a fulaninha no TikTok falou que tal pessoa que faz tal coisa quer dizer que não te ama. É óbvio que não estamos. Aí, vamos lá. Sempre fazer esse disclaimer importantíssimo que não estamos falando de abuso, tá? De gente escrota. Mas, sabe aquela história? Ai, homem que não faz não sei o que. Ai, mulher que não faz não sei o que. Ai, pessoa que não faz não sei o que. É porque não te ama. Não, às vezes é só a pessoa mesmo. E os relacionamentos, eles são bem diferentes daquilo que estão na internet, tá? Então dá uma relaxada. Existe. Amiga, posso ser sincera? Concordo com você na parte de ter seu próprio espaço e não aceitar isso todos os dias. Mas olhando a situação de que ele estava nervoso, só queria um pouco da sua atenção, mas ela não tem tempo e ela é uma adulta que trabalha. O que eu acho que as Essa pessoas parte do final foi eu que falei, tá? É precisam isso. entender é que na vida, na rotina, existe tempo pra tudo. Isso é bíblico. Há tempo pra tudo embaixo do tempo de plantar, tempo de colher, tempo de amar, tempo de chorar, tempo de rir, tempo de tudo. Existe o tempo em que ele chega e diz: ai, amor, tô precisando. E vem aqui pra minha casa, e eu faço um jantar delícia, e a gente dorme agarradinho, e tem massagem, e tem tudo. E existe o tempo de: ai, amor, tô precisando. Te cuida sozinho, irmão, porque não tenho como te acudir. Ele é um homem adulto, estamos falando aqui de um homem adulto que estuda, não trabalha porque medicina é integral, né? Mas que estuda e ele precisa saber se autorregular, assim como eu também preciso. Ou vocês acham que qualquer problema que dá na minha vida, no meu trabalho, porque eu tenho 3 trabalhos, eu chego correndo para ele resolver? Não, isso é ser adulto. Eu resolvo o meu trabalho, resolvo meus pepinos. Quando chega o momento de estarmos juntos, daí eu posso, de fato, desabar e falar: nossa, aconteceu isso, isso e isso, mas eu nem te aperriei, porque eu já sabia que tu tinha muita coisa, fui lá e resolvi. Ou então, tô em dúvida entre isso e isso, o que tu acha? Agora vocês romantizarem a tal ponto, como se a vida fosse o mundo encantado da Disney, que todo mundo vive um amor lindo, que não tem problemas e que, quando meu príncipe precisa, eu abro a porta do meu coração e paro todas as minhas atividades pra ir acudi-lo. Gente, quem salva no filme é o príncipe que salva a princesa, não é o contrário. Por isso que muita gente tá meio lelé da cabeça, porque estão tirando as coisas das ordens corretas. Amiga, não, calma. Volta, volta, volta. Tá entrando num lugar, não vai, desfaz, volta. E a pessoa tá precisando, ela vai até você. E aí, quando ela vai até você, você acode ela ou não, dependendo se você tem como fazer isso ou não. Mas ele já deixou a opinião dele aqui também. Então, vai ver a opinião dele e tem a opinião que você quiser sobre nós. Mas um dos nossos combinados também é não expor o nosso relacionamento, porque ele é muito reservado e tímido, então ele não quer expor. E são por essas e outras que eu também não quero expor e não exponho com tanta frequência o meu relacionamento, porque todo mundo se acha no direito de dar uma opinião e falar atrocidades nos comentários. Não que foi esse o caso, porque eu achei Bruna uma querida, mas acontece a galera sem noção, né? E aí tem um comentário dele, né, falando sobre ele ser dependente emocional. Vamos ver. Mo, estão perguntando se tu é dependente emocional de mim. 100%. Eu tô brincando, mas um pouquinho, né? Assim. O povo vai achar que eu sou tóxica, que eu te bato, te coloco na catinha do castigo, olhando pra assim pra parede, ó. Vai ficar de castigo aí com orelha de burro. Ela judia de mim, socorro. Diga pra elas, quem foi que tava de madrugada se declarando pra mim chorandinho? Não era pra falar, né? Não, chorandinho não. Ele não quer tá chorandinho, não. Gente, lidar com um homem que tem ansiedade não é fácil, não. Esse homem tem ansiedade todo dia. Eu vou parar minha vida pra cuidar do homem que tem ansiedade. Você me dá apoio, o que você faz? E vai ter que tomar um remédio pra dependência emocional, amor. Beijinhos. 6 horas. Então vem cá, dá um beijinho em mim. Tô com camiseta. Viva o amor, gente. Jesus, na trombeta do apocalipse, porra! Que isso? Viva o amor. Que eu acho isso, que eu acho aquilo. Você tem relacionamento? Então vá cuidar do seu, minha linda. Porque o tempo que você tá aqui brigando nos comentários, porque tem gente brigando, eu tô passada. Você estaria fazendo o quê? Uma jantinha pro amor da sua vida. Um bolinho, entendeu?
uma coisinha bem delícia, um cheirinho no cangote, aquela coisa que arrepia. Vamos viver mais amor, menos ódio no mundo, meu Jesus amado. Ai, concordei com a diva gospel. Concordei demais, gente. Olha, vou te falar. Se inscreve, não esquece, não. Assiste os vídeos até o final. Vai lá ouvir meu podcast. Essas coisas que agora eu tô falando sempre que eu sou tão blogueira. I'm so blogueira. Um beijo.